Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para o nosso estudo serial aí do Livro dos Espíritos, nos estudos de sexta-feira do Centro Espírita Ibirajara. Então, toda sexta-feira às 7h30 da noite, a gente tem o estudo de uma parte do Livro dos Espíritos sequencialmente, né? Então, hoje nós estudaremos das perguntas 96 a 100. E o tema tratado vai ser diferentes ordens de espíritos. Mas antes da gente começar o estudo propriamente dito, vamos fazer uma leitura aqui para a gente poder se aquietar também, se conectar um pouco com o nosso sagrado, com Deus, e ter um melhor proveito do estudo da noite. Peguei um livro aqui, Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. Nos diz Joana: ama-te mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo aquilo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Envilecem de tornar vil, né? Então vamos buscar a nossa paz interior e conversar com Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de termos a doutrina espírita, que nos esclarece acerca da nossa realidade espiritual, daquilo que não podemos tocar, sentir pelos sentidos habituais, mas sentir pelo canal do sentimento, da intuição. Que a gente possa, nesses breves instantes, com atenção, ouvir as informações que os Espíritos nos trouxeram através de Kardec e refletir sobre a nossa verdadeira natureza espiritual. Pedimos então toda a proteção, toda a orientação dos mentores da Casa de Ibirajara e que possamos começar o nosso estudo em paz, na tua proteção, que assim seja. Então vamos lá. É a parte segunda, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 1, onde está esse trecho que nós vamos estudar hoje, da página da pergunta 96 até a 100. Então, é um trecho que fala das diferentes ordens de espíritos, né? A gente está falando aqui, então, de uma classificação dos espíritos. E, num primeiro momento, pode soar um pouco estranho, né, a gente falar em classificação de espíritos. Eu pessoalmente, né, nas minhas colocações, eu tendo a evitar usar uma nomenclatura de espírito inferior, superior, porque somos todos espíritos, somos todos criação de Deus, né? Então, e essa nomenclatura de inferior e superior, ela já vem carregada aí de uns sentidos muito complicados ainda para o nosso entendimento, ainda tão mesquinho, né, sobre as verdades espirituais do universo, né? Então, mas ao mesmo tempo, algum tipo de classificação é necessário para a gente poder até se situar e entender melhor como conduzir as comunicações mediúnicas, né, aquilo em que a gente deposita a nossa confiança, a nossa fé, enfim. Mas vamos chegar lá. Na pergunta 96, o Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Aí Kardec, então, os espíritos então respondem: são de diferentes ordens
conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então é isso, existe como se fosse uma escala de perfectibilidade. Então existe uma gradação, né, de graus de perfeição. Né? Se é que a gente pode dizer isso, tem pessoas que fazem até essa ponderação. Ou é perfeito ou não é perfeito. Né? A perfeição é um conceito que, por si só, já fala um pouco do seu significado. Né? Então, como é isso de uma perfeição relativa, então não deixa de ser, então não é perfeição. Né? Mas superadas aí essas limitações da linguagem e da filosofia, a gente consegue construir algum entendimento aqui de uma escala de perfectibilidade, de coisas menos perfeitas para mais perfeitas, né? Pergunta 97. A ordem ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Existe, então, assim, uma régua, né? Talvez no plano espiritual, né? A régua ali que você bota e você mede o grau de evolução do espírito. O André Luiz, nos domínios da mediunidade, nos fala de um aparelhinho semelhante dentro dos centros espíritas, né? Que é o psicoscópio. Então, a gente consegue ter, de alguma forma, no plano espiritual, esse tipo de mensuração. Para a gente aqui, a gente ainda não conseguiu chegar no psicoscópio. Tem alguns avanços aí de detecção de aura, de coisas assim, mas a gente está engatinhando muito ainda nisso. A ciência ainda nem admite, né, a existência do espírito, então tem muito feijão com arroz ainda para a gente comer. Vamos ler então a resposta dos espíritos. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas, restringidas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, é isso, né? É uma miríade aí de características dos espíritos na sua escala evolutiva. Né? Então, é como se fosse um degradê, um arco-íris assim com cores gradativas beirando ao infinito. Né? Quem já comprou tinta para pintar a casa na loja já teve que ver aquela paleta com aquela quantidade absurda de cor e a nomenclatura exata da cor correspondente à paleta ali. Então é como se fosse isso. Existe aí um número infinito, ilimitado de ordens, né, de espíritos, de graus de perfeição. Mas é possível colocar, obviamente, em 3 grandes grupos, que seriam o quê? Né? O menos, o meio termo e o mais. Né? Então, prosseguem aqui os espíritos. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. É muito interessante isso, né? A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso. O principal prejudicado, né, da manutenção da própria ignorância é o espírito. Né? Por mais que ele faça mal a outros, e quando ele faz mal a outros, ele também complica, né, a sua realidade espiritual. Então, daí a importância da gente ter esse tipo de conhecimento, né, para a gente poder se adequar e entender, olhar para dentro e tentar entender em que grau que a gente está, né, de maneira honesta, sincera.
a gente tende a colocar muito o lado negativo, né? Quando a gente se autoavalia desse ponto de vista aqui religioso, a gente acha que a gente é a bosta lá do cavalo do bandido. Mas a gente também tem que olhar para as coisas boas que a gente já faz, que a gente já consegue fazer, né? E que são muitas também. Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-la, de praticá-lo, o bem, né? Aí a resposta dos espíritos. Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, o espírito que está ali na segunda ordem, não é que ele já está no Olimpo ali dos espíritos. Ele ainda não chegou ainda não realizou esse reino dos céus completamente dentro do seu psiquismo. Então ele ainda tem sombras ali a serem vencidas, né? Então é isso que os espíritos estão fazendo então aqui, aperfeiçoando um pouco esses conceitos que eles trouxeram na pergunta 97, na resposta da pergunta 97. Pergunta 99. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? Os espíritos da terceira ordem são essencialmente maus? Olha a resposta dos espíritos. Essa pergunta 99, nossa penúltima pergunta. Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. São os espíritos nem, né? A gente tem os encarnados, os que nem trabalham, nem estudam, os órgãos já chamam isso, né, de nem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Quando a gente vai em reuniões mediúnicas, a gente consegue verificar, né, muito bem aí essas diferenças. No nosso convívio aqui na Terra encarnada é um pouco mais difícil, né, da gente fazer essas nuances. Porque nem sempre a pessoa que é má, ela demonstra, né, tão, assim, objetivamente. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem na malícia, antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar problemas, pequenas contrariedades de que se ri. São esses espíritos desocupados, né, zombeteiros, que ficam ali esperando qualquer tropeço seu para se comprazer ali naquilo. E aí agora as perguntas da pergunta 100 até, deixa eu ver aqui, até a 106, 107, peraí. Isso, até a 113, o Kardec vai então dissecando todas as ordens de espíritos ali que ele conseguiu classificar. Quase uma taxonomia. Você vai ver que tem um ponto aqui que ele fala de botânica, dos estudiosos da botânica. É porque é isso, né? Os botânicos eles fazem esse trabalho de pegar a plantinha, os estudiosos também de seres vivos em geral, né? Tem quem estudou biologia aí, pelo menos até o ensino médio, acho que ainda estuda isso, né? Taxonomia, a gente vê lá o esforço de categorizar os seres, reino, filo, classe, ordem, não sei o que, não sei o que lá. Então, o Kardec tentou fazer uma coisa parecida aqui, com menos sofisticação, até para facilitar o entendimento, né? E essa pergunta 100, ela é como que uma introdução, né, ao que vai ser dito, especificado depois em cada uma das ordens dos espíritos que serão estudadas aí nas próximas semanas. Então, observações preliminares, número 100. Não é bem uma pergunta, é mais um desenvolvimento ali do Kardec. Então, nos diz Kardec, a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles,
nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Então, as bases para essa classificação é o grau de adiantamento, qualidades que eles já adquiriram e as imperfeições que eles ainda têm que se despojar. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos os matizes se apagam, como nos gênios da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem, né? Então, de um extremo ao outro, você tem ali um degradê de situação, mas desse extremo daqui para esse extremo daqui, a gente já consegue verificar que não tem tantas nuances assim, são bem opostos, né? Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Kardec aí, desenvolvendo o raciocínio pedagogicamente, é um texto bem interessante, né? Sejam, porém, quais forem, em nada altera as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Olha que interessante. Deixa-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas, que é necessidade nossa de compreensão, né? Mesmo a ciência, eventualmente é revista, né, nos seus princípios aí. Quantas espécies novas não são descobertas, quantas questões novas são trazidas e velhas concepções são aí levadas para o museu, né? Então, mas algumas classificações são necessárias até para você poder se referir, né, fazer distinções e compreender melhor. O único risco, eu acho, nessa questão é a gente cair nessa visão um tanto quanto, perdão, um tanto quanto preconceituosa às vezes, né? E com pouca caridade para os irmãos mais necessitados, principalmente. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens aos muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tome contra a tendência a crer que por serem espíritos devam saber tudo. Então, a gente tem que sempre dar o benefício da dúvida, né? Ser criterioso na análise de alguma comunicação, por exemplo, porque a mediunidade, por mais que muitas pessoas a tenham muito desenvolvidas, nenhuma mediunidade é isenta de erros, né? Passa por um filtro aí da individualidade de cada um que acaba às vezes trazendo alguns ruídos aí no caminho, né? Então, num caso como esse, às vezes uma pessoa que não é muito treinada se deixa levar um pouco ali por alguma fascinação e fica dando comunicação, achando que é de um mentor, mas na verdade é de um mistificador. Vamos seguir aqui. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Compreendem, consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem.
Como sucede entre nós e um homem rude com relação aos civilizados? Quando a gente é criança, a gente acha que todos os adultos são pessoas boas, são pessoas que são inteligentes e que entendem de tudo e que sabem que estão fazendo quando estão, por exemplo, tomando conta da gente, né? Nós crianças sendo tutoradas ali por, por adultos. A criança confia, né, nesse adulto com muita facilidade, porque para ele é a referência, né? Para a criança é a referência. Então, para esses espíritos menos adiantados, qualquer espírito um pouco superior a eles já colocam num pedestal, né? Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem, sobretudo se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um seu método sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas. O Kardec não inventou os espíritos, não está inventando a classificação dos espíritos. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres, apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Nós não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-las pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-se nos dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, aí ele retoma aquele conceito que ele já apresentou na pergunta anterior. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda categoria, que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira finalmente compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Positivados no sentido não de positivo legal, mas no sentido de descritos, né, de examinados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões, em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou estima que mereça. É, de certo modo, a chave da ciência espírita. Essa classificação, então, né, olha o peso que Kardec dá isso, né? Essa classificação, de certo modo, a chave da ciência espírita, porque só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o processo deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos se reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então, chegamos ao fim da pergunta 100 e é essa mensagem, né? Ela não é que a gente vai fazer disso um instrumento de opressão, né? E aí a gente vai ficar aqui enquanto encarnado tentando avaliar se aquele coleguinha do centro espírita, aquele colega do trabalho, é um espírito de qual ordem, né? Não é sobre isso, assim, é principalmente para nós espíritas termos uma referência, né, de entender, né, uma comunicação quando chega até nós, a gente tem certeza que é desse autor,
o Chico Xavier, né, tinha uma mediunidade que às vezes ele conseguia psicografar e fazer a assinatura perfeita da pessoa. E nem isso também, por si só, comprovaria alguma coisa, né? Vai que um espírito treinou aquela assinatura, não tem falsário no mundo material, por que não vai ter falsário no mundo espiritual? Então, é uma série de critérios que a gente pode ir observando para a gente também formular as nossas decisões e entender, porque estamos, né, o tempo inteiro interagindo com espíritos, encarnados como desencarnados. Então é importante que a gente conheça isso e tenha essa noção, né? Se a gente quer se melhorar, se a gente quer crescer espiritualmente, a gente tem que conhecer os nossos padrões, os espíritos que se afinizam conosco, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um estudo muito interessante de se fazer e agora daqui para frente vai ser o Kardec, então, destrinchando cada uma dessas ordens. É isso, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos da casa de Birajara. Obrigado por essa experiência da noite de hoje, de podermos conhecer um pouco mais, Senhor, da nossa natureza espiritual e refletir sobre aonde queremos chegar e em quanto tempo. Proteja-nos, orienta-nos, Senhor, na tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Até já, pessoal.